Livro de Marcos, capítulo 10, verso 46. Abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, o texto vai estar aqui também no nosso telão. O Evangelho do nosso Senhor Jesus declara: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos fazer mais uma oração. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor por nos trazer ao melhor lugar, a tua casa, ao lugar da manifestação da tua presença. Louvado seja o Senhor pelo seu Evangelho, que mais uma vez nos alimenta, nos ensina, nos exorta, mas nos cura, nos liberta e também nos salva. Que o Senhor Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Nós pedimos, Jesus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então seja bem-vindo e faça grandes milagres essa noite. Quem crê diz amém. Esse é um texto que eu amo muito. Um texto até breve pela quantidade de informações. Nesse texto, um homem, Bartimeu, tem a sua vida transformada por um tremendo encontro com Jesus Cristo. E quem é esse homem? Um homem diferenciado. E a Bíblia faz questão de honrar esses homens diferenciados, dizendo principalmente de onde ele veio. Quem é o pai desse homem? Bartimeu, filho de Timeu. Porque apesar das suas limitações, apesar de ser cego, apesar de estar em uma grande crise financeira, esse homem, ele mostra uma inteligência, porque ele estava posicionado no melhor lugar, a caminho de Jerusalém, maior centro religioso do mundo até hoje. Ele estava exatamente no lugar onde passavam as caravanas. Ele estava posicionado com sabedoria, porque Cristo estava indo para Jerusalém para ser crucificado. Então, ele estava no melhor lugar, era a última oportunidade que ele tinha de receber o seu milagre. Um homem diferenciado, porque o texto diz que ele tinha uma capa, e essa capa, na cultura romana, que era quem dominava aquela região, quem controlava a política e a sociedade, e a cultura romana controlava tudo, inclusive quem mendigava. E a capa, ela era um atestado, uma validação, uma autorização, como que um alvará, que assegurava que aquele homem que estava pedindo esmola realmente precisava de ajuda. Não era um preguiçoso, não era um bandido, não era alguém que estava se aproveitando daquela situação. Não, ele realmente tinha uma situação grave, e aquela capa validava a necessidade que aquele homem tinha de receber ajuda. Por isso a Bíblia honra esse homem, falando sobre o seu pai. Por isso, quando Davi derruba um gigante, o rei Saul não pergunta quem é Davi, o rei Saul pergunta quem é o pai de Davi.
quem criou, quem colocou os princípios no coração desse menino. Porque herança é aquilo que nós deixamos materialmente para os nossos filhos, mas legado é o que nós deixamos no coração deles. E o legado tem o poder de fazer com que os nossos filhos sejam diferentes, sejam especiais. Como nosso Deus, Ele é Pai. Se nós recebemos a Deus como Pai, esse Deus Pai muito mais vai nos fazer filhos e filhas diferenciados nessa terra. Deus ama pessoas que se permitem passar por um processo de destaque, de mudança, de crescimento. Por isso Cristo diz: ei, seja a luz do mundo, seja o sal da terra, faça a diferença, cresça. Por isso a promessa bíblica é assim, que os filhos e filhas de Deus teriam o seu nome engrandecido. Não há nenhum problema em um homem e uma mulher de Deus crescer nessa terra em alguma área, porque quando você está lá em cima e alguém te pergunta qual é o segredo do seu sucesso, aí nós podemos dizer: o nosso sucesso é Jesus Cristo. O nosso sucesso não é sorte, não é acaso, não é mérito humano, não é justiça própria, mas é o amor de Cristo que nos promove para que nós possamos promover a mensagem do Evangelho e o nome de Jesus Cristo. Deus está à procura nesse tempo de pessoas diferenciadas. Lucas 4:25 diz assim: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra teve fome. Mas nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Porque essa viúva e Naamã foram pessoas diferenciadas, que passaram por processos profundos. Às vezes Deus precisa mudar o nosso coração e retirar de nós aquilo que muitas vezes parece humildade. Ah, não quero crescer não, eu fico por aqui mesmo. Ah, eu não me importo com essa questão aí de título, de posição, de cargo. Ah, eu não preciso fazer nada não preciso nem fazer as escolas da igreja, eu quero ficar sentadinho, gosto de ficar aqui discreto. Parece humildade, mas não, é irresponsabilidade. Porque diante de um Deus que pode fazer tudo por nós, tudo, como permanecer no anonimato? Como caminhar com Jesus, que pegou 12 homens improváveis, desconhecidos, anônimos, e os colocou como os 12 apóstolos, 12 colunas da igreja primitiva? Como não entender que caminhar com Jesus nos faz crescer, nos faz avançar, nos traz dons, unção, favores, sabedoria, para que nós possamos fazer a diferença nesse tempo. Deus transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Coloca a mão no seu coração. Eu não sei a sua expectativa para hoje, mas eu quero dizer que se alguém entrou aqui hoje em busca de melhorar um pouco a sua vida, esquece isso. Deus não é o especialista em melhorar nada. Deus vai te dar uma vida nova. Deus vai ampliar as tendas. Deus vai romper as fronteiras. Deus vai avançar nos seus limites, porque Ele diz: ei, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, os meus pensamentos são mais altos. Aleluia, Senhor. Com a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro essa noite. Em especial eu oro por aqueles que talvez entraram aqui se sentindo comuns. Eu oro por aqueles que talvez gostam de estar na igreja embaixada porque é grande e eles podem ficar lá escondidinhos. Eu oro por aqueles que muitas vezes
chegam atrasados e saem mais cedo, porque estão ali constrangidos, não querem incomodar, não querem conversar com ninguém. Pois eu declaro que o Deus Todo-Poderoso os encontrou essa noite nesse lugar. Assim como dos céus, um dia o Senhor olhou e disse: achei um homem segundo o meu coração. Assim como um dia o Senhor arrancou Davi de trás das ovelhas, e ele começou a marchar em direção ao trono. Eu declaro que hoje é o primeiro dia da nova história de muitas pessoas que estão aqui, que sairão desse lugar hoje marchando em direção a um grande propósito, marcharão em direção ao cumprimento das promessas de Deus. E se o Senhor é um Deus grande, as promessas são grandes. Ativa, Senhor, hoje os pregadores que ainda não pregaram nenhuma palavra, Pai. Ativa hoje, Senhor, os destaques dessa geração, os atletas que no pódio vão declarar: Jesus é o Senhor. Ativa hoje, Senhor, as empresas que ainda não têm nem o CNPJ, mas quando forem abertas, vão levar o seu evangelho para cada funcionário, para cada colaborador. Eu declaro: ativa hoje, Senhor. Ativa hoje homens e mulheres que estarão posicionados no judiciário, na política, no poder público, e que vão levar o seu evangelho a milhares, centenas de milhares e milhões de pessoas. Há uma presença tão especial aqui hoje, mas a razão dessa presença é você. A razão dessa presença é você. Deus te encontrou nessa noite. Eu vejo Deus tocando em pessoas. Eu vejo Deus mudando corações. Eu vejo Deus te pegando por dentro, por dentro. Bartimeu era alguém diferenciado. E Deus ama trabalhar com pessoas diferenciadas. Oh, aleluia. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Faz algo comigo, Deus. Me quebra e me faz de novo. Mas eu não serei mais o mesmo. Essa é uma oração poderosa. Deus, se o Senhor me chama, eu não serei mais um. Se o Senhor me chama, eu não serei mais um. Há pessoas especiais aqui hoje. Aprendo com esse homem extraordinário, Bartimeu, que quando ele começa a clamar, e o clamor dele era diferenciado, porque enquanto as pessoas gritavam: enxaqueca, boleto atrasado, casa própria, ele estava ali: Jesus, filho de Davi. Ele extrai isso das profecias bíblicas que declaravam que o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, viria nessa terra da descendência de Davi. Mas pelo clamor dele ser diferente, a multidão se incomodou. E o diferente às vezes incomoda. E as pessoas passavam a dizer: fica quieto, quer aparecer, quer ser teólogo, quer ser o diferente. As pessoas passam a perseguir aquele homem, enquanto ele clamava por Jesus Cristo. E Deus está falando com pessoas. Talvez para você estar aqui hoje, você tem que ser muito criticado. Talvez você seja diferente no seu trabalho, na sala de aula, entre os seus amigos. Porque aqui sentados parece que o nosso caminho é o mesmo, mas eu te asseguro que não é.
Tem um povo que vem a pé, na chuva, no frio, sem dinheiro, em crise, sem saber se vai ter um lar para voltar enquanto estiver aqui. Homens e mulheres que pagam um preço especial para estar diante daquele que é digno de todas as coisas, Jesus Cristo. E vencer a crítica da maioria faz parte da vida cristã. Veja bem, a multidão repreendeu aquele homem para que ele se calasse. Mas quando chega o momento do milagre, a Bíblia diz que apenas algumas pessoas foram avisar e chamar Bartimeu para ele estar com Jesus. Mas existe um pequeno grupo de pessoas nessa casa para aumentar a sua fé e te ajudar a viver a vontade de Deus. Nós somos a igreja do relacionamento. É o que eu sempre digo, a igreja é grande, mas nós caminhamos perto. Se permita hoje conectar a sua vida e a sua família com essa igreja, porque a igreja ela não é placa, querido. Sabe qual é o problema? As pessoas dizem, não gostei daquela igreja, eu vou para outra, eu vou para outra, eu vou para outra, porque ela acha que ela está trocando de placa. Igreja não é placa, igreja são as pessoas. Nós somos a igreja embaixada. E você sair daqui hoje sem conhecer quem está do seu lado, é sair daqui hoje sem entender porque você está aqui. Porque é de duas uma, ou você veio aqui hoje para abençoar a vida de alguém, ou alguém está aqui hoje para abençoar a sua vida, mas de uma forma ou de outra. Se permita viver esse processo. Se permita estar em um GR. Se permita iniciar as escolas. Se permita gastar a sua vida para entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor aqui. Lute as guerras que valem a pena serem guerreadas. Sabe o que eu amo em Bartimeu? Aquela multidão de pessoas falando mal dele. Ele não discute com aquelas pessoas, ele não ofende aquelas pessoas, ele não xinga aquelas pessoas, ele não critica aquelas pessoas, ele não começa um debate teológico. Ele não leva aquilo para o coração. Ele deixa para colocar as suas razões diante daquele que pode fazer algo por ele, que é Jesus Cristo. E de novo, Deus está falando com pessoas. Talvez você não conseguiu ainda ter intimidade com Jesus, porque nesse caminho você para discutir com todo mundo que te critica. Você para postar tudo lá na rede social. Você para tentar convencer, para debater teologia, para dar atenção para pessoas que estão ali apenas para te atrasar. A minha Bíblia diz que isso é jogar pérola aos porcos. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse que ele está difícil, está pesado, está puxado. Aprenda comigo. Eu sou manso e humilde, e por isso o meu fardo é leve. Mansidão e humildade alivia demais. Mansidão nos leva a silenciar diante das críticas. Humildade nos leva a dar outra face, a liberar perdão. Pastor, mas o que eu faço com as minhas dúvidas e as minhas crises? Isaías 43, 26. Deus declara: faze-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta tu as tuas razões, para que te possas justificar. Deus está dizendo assim, querido, entre em juízo comigo. Me traga as suas razões, me traga os seus sentimentos, me traga as suas crises, me traga as suas dúvidas. Entrar em juízo se chama orar.
E Deus está tratando com pessoas, você está entrando em juízo com outras pessoas, por isso a sua vida não cresce, por isso você não prospera, por isso você não avança espiritualmente. Deus ama tanto essa questão do juízo, que todas as vezes que os discípulos de Jesus estavam discutindo, Jesus entra na discussão. Quando tinha aquele debate sobre por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio, e eles discutiam entre si, discutiam com o pai daquele jovem, porque não conseguimos, porque ele não sai, porque você não tem uma vida santa, não, porque você não tem autoridade, não, porque você fez a oração errada. Jesus chega e diz: vocês estão discutindo por quê? Por que vocês não falam comigo? Sabe qual é o problema de vocês? Falta de oração e jejum. Pronto, acabou a discussão. Passado algum tempo, os discípulos estão discutindo de novo sobre quem é o maior no reino dos céus. Quem é o maior? Quem vai mandar em quem? E Jesus entra na discussão. Ele não para a discussão, ele bota a lenha na discussão. Ele diz: vocês estão discutindo quem vai ser o maior. Então o negócio é o seguinte: o maior no reino do meu pai é aquele que mais serve. Ele só joga a faísca ali, acendeu a fogueira. A partir dali todo mundo queria servir para crescer. Deus ama quando alguém entra em juízo com Ele. Quando alguém deixa de buscar respostas que só Deus pode trazer, deixa de buscar isso em homens. Bartimeu clamava cada vez mais forte. Clamava como todo cristão deve clamar até que a resposta venha. Foi fácil? Obviamente que não. Mas vale muito a pena perseverar no nosso clamor. Pastor, sabe o que é? É que às vezes eu acho que eu sinto no meu coração que o meu louvor não passa do teto dessa igreja. Filho, deixa eu te ensinar algo. Deus não está no telhado, Deus está aqui dentro conosco. Você sentindo ou não sentindo, Ele está aqui, Ele está recebendo esse culto. Ele está recebendo a sua canção, a sua oração, os seus aplausos, o tempo que você dedica para Ele. Mas eu vou estar aqui até quando, pastor? Até que a resposta chegue. Bartimeu, ele clama, ele clama, ele clama, ele clama cada vez mais alto até que a resposta chegasse. E a resposta estava a caminho. Mas ele era cego, ele não podia ver. Mas Jesus já havia dito: tragam-me aquele homem, porque eu vou fazer um milagre na vida dele. Eu quero declarar essa noite sobre pessoas, talvez você não esteja vendo, mas a sua resposta está a caminho. Talvez você não esteja vendo, mas nesse momento, enquanto você está aqui, Deus está falando com pessoas ao seu respeito. Deus está movendo corações por sua causa. Enquanto você está aqui, Deus está abrindo portas. Enquanto você está aqui clamando, 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 a resposta está chegando. Daniel capítulo 10. Daniel, ele ora por 21 dias. Por que 21 dias? Ele ora até a resposta chegar. Mas quando o anjo vem trazer a resposta, a primeira coisa que o anjo diz para ele é: Daniel, deixa eu te contar uma coisa. Desde o primeiro dia que você orou, a sua resposta ela já estava a caminho. Ele ora 21 dias. O milagre foi liberado no primeiro, e a resposta foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi vindo. E porque ele estava ali, ele viveu o milagre. Não desista do seu clamor, não desista da sua oração, não desista da palavra de Deus, não desista da igreja embaixada. Porque a cada segundo que nós passamos aqui, nós estamos mais próximos de viver o nosso milagre, o nosso milagre. E aquela capa, eu falei lá no começo, que autorizava Bartimeu a pedir esmola, que sinalizava que realmente ele tinha uma justificativa para ser miserável. Quando alguém diz para ele: Jesus te chama, a capa fica ali, ele não leva mais a capa. Existem justificativas e desculpas para a gente viver qualquer crise na nossa vida.
Ah, você vai divorciar. Não, é por causa disso. Ah, mas você está desempregado há tanto tempo. Não, é por causa daquilo. Ah, mas por que você se comporta assim? Ah, por causa da minha criação. Nós encontramos desculpas e justificativas para fazer qualquer coisa. Mas Deus nos chama para ser melhor do que as nossas desculpas. E existem capas que precisam cair aqui hoje. Existe um coitadismo que precisa cair aqui hoje. Existem desculpas que precisam cair aqui hoje. Quando eu fiz a minha escola de princípios, eu conheci um rapaz muito jovem, muito talentoso. Sabe, pessoas incríveis. Você está perto da pessoa, você vê que ela tem o QI lá em cima, estudioso. Mas tudo dava errado na vida dele. Tudo dava errado. Em um ambiente como esse, uma palavra como essa, em uma das nossas escolas, por isso faça as nossas escolas, Deus revelou algo no coração dele, porque a vida dele não rompia. Porque um dia ele foi num cartório, e por causa de uma certidão de R$50, a pessoa que atendeu ele disse: não precisa nem pagar isso aí, se você assinar essa folha aqui, você fica livre de todas as taxas aqui do cartório. Só bobo que paga isso, mas aquela assinatura dele foi em algo chamado atestado de miserabilidade, que ele escreveu assim: eu, fulano de tal, atesto que sou miserável e não tenho condição de pagar R$50 por essa taxa. E Deus lembrou ele daquilo. Aí eu lembro daquela situação, né? O que fazer? Pois ele foi lá no computador dele e fez uma outra declaração: eu, fulano de tal, declaro que estou autorizado a vencer. Declaro que sou filho de Deus e fui chamado para prosperar, para romper. Declaro que eu viverei as promessas que declaro: eu estarei por cabeça e não por cauda, eu emprestarei a muitos e não tomarei emprestado. Foi lá no cartório e reconheceu firma. Tão certo quando você está na minha frente, aquele jovem nem terminou a escola de princípios, ele foi trabalhar no exterior e está lá até hoje, vivendo o propósito de Deus para a vida dele. Porque aquela desculpa, aquela justificativa, aquele atestado validava e desculpava ele diante dos homens. Mas aquilo não justificava diante de um Deus que tinha algo muito grande para colocar nas mãos dele. Deus nos chama para sermos melhores do que as nossas melhores desculpas. E já sem a capa diante de Jesus, Bartimeu, ele é questionado por Cristo: o que você quer? E aquele homem que passou a sua vida pedindo esmolas, R$5, R$10, uma refeição, R$50 quando ele tinha muita coragem. Ele pede grande. Obviamente Cristo sabia que seria maravilhoso ele voltar a enxergar. Só que Cristo também sabia o que Bartimeu estava pedindo para os homens. O que Jesus queria saber era se Bartimeu ia pedir a mesma coisa para ele. Porque aquilo que os homens podem nos entregar, eles vão nos entregar. Corre atrás que vai dar certo. Mas existem coisas que só Deus pode fazer por nós. Só Ele. E eu te desafio essa noite, diante desse mesmo Jesus, peça grande. Faça uma oração que você nunca fez para receber algo que você nunca recebeu. Se coloque de pé. Você não veio só assistir um culto hoje, você veio participar. E eu declaro em nome de Jesus que você vai se lembrar desse culto, 19 horas, do dia 26 de janeiro de 2025, como o dia que você fez a oração mais grande, mais ousada da sua vida. E ela foi respondida. Levante suas mãos aos céus. Nós vamos tocar uma canção aqui, mas não é para você cantar essa canção.